Bom, então a partir de agora a gente está gravando, iniciando nossa aula, e a gente vai falar hoje uma continuidade de uma aula que, inclusive, também ficou gravada para vocês, sobre a questão do comportamento do consumidor de serviços. Nós já falamos do processo de compra de serviços, né? Falamos aí do estágio de pré-compra, estágio da compra, estágio de pós-compra, e hoje a gente vai falar sobre os riscos percebidos na utilização dos serviços. Toda vez que um consumidor ele vai fazer uma compra de um serviço ou até mesmo de um produto, ele sempre tem que ponderar quais são os custos-benefícios, né, que ele vai ter naquela compra. Então, é muito importante que ele avalie os riscos que estão na compra. Toda compra envolve algum tipo de risco, né? Então, a gente vai ter aí riscos que vão ser riscos, desde riscos de fato, como a gente fala, reais, né? Até riscos que são riscos financeiros, riscos de tempo, enfim. Então, é importante que a gente entenda que o consumidor sempre vai ponderar esses riscos e que a empresa precisa saber quais são os riscos envolvidos na compra desse produto que ela tem, desse serviço que ela vende, para que ela consiga minimizar o impacto desses riscos na decisão de compra. Então, vou falar aqui dos principais riscos e vou aí falando dessas estratégias ao mesmo tempo. O primeiro risco é o risco funcional. É o risco que o cliente tem de, quando compra um serviço, pensar: será que esse serviço funciona? Será que isso vai dar certo? Esse é o funcional. Quando você contrata um curso de inglês, você pensa: será que eu vou aprender inglês? Será que essa metodologia vai funcionar para mim? Será que, sei lá, em um ano e meio eu vou estar falando inglês fluentemente? Esse é um risco funcional que a gente sempre vai ter, né? Então, é importante que a gente tenha isso na cabeça. E o consumidor, ele fica pensando, né? O que ele vai ter de resultado se ele comprar esse serviço. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer para eliminar esse risco funcional é mostrar a qualidade do serviço, mostrar que, de fato, você tem ali serviços que funcionam, metodologias que funcionam, como, por exemplo, nesse curso de inglês, infraestrutura adequada, pessoas que já usaram aí esse serviço e conseguiram, né, ter um resultado positivo. Então, a gente vai ter aí, dentro desses resultados funcionais, mostrar que há uma satisfação desse mercado consumidor, para que esse consumidor não se sinta tão temeroso ao comprar um serviço que tem um risco funcional. Uma outra coisa é o risco financeiro. O risco financeiro está presente em todas as decisões de compra de serviço. O cliente sempre vai pensar: e se eu jogar meu dinheiro fora? E se isso for uma grande lorota? Por exemplo, um investimento, né? Hoje você tem muitos programas com investimentos financeiros. Será que isso é real? Será que isso é verdade? Ou quando você quer comprar um imóvel, será que vale? Será que no final vão me entregar aquele imóvel na planta do jeito que eu queria, do jeito que estava previsto? Muitas outras coisas que a gente sempre no final fala assim: foi só perda de tempo e de dinheiro. E, inclusive, o risco temporal é o próximo risco, porque tempo é dinheiro, né? Então, muitas vezes você só perde tempo quando contrata um serviço. E não vai ter o resultado que você espera ter, algum tratamento, um curso de inglês, algum tipo de projeto que você se envolve, que às vezes você só vai perder dinheiro. Então, quando a gente trabalha a questão dos riscos, o cliente muitas vezes quer saber se de fato aquilo vai ser bom, se vai dar certo, né? Então, é comum que a gente tenha esse tipo de risco na cabeça do consumidor. Tempo é dinheiro. Um outro risco que a gente tem é o risco físico. Muitas vezes, a gente tem medo que, ao contratar aquele serviço, que a gente possa estar colocando em risco a vida das nossas familiares, das pessoas que a gente ama, mas também é o nosso patrimônio. Então, você vai fazer um lazer que envolve, sei lá, turismo de aventura. Qual é o risco que isso tem? Qual é o risco que uma tirolesa tem, que um rapel tem? Qual o risco que uma viagem pode gerar, né?
Então, você vai ponderar todos esses riscos que aquele determinado serviço te impõe, uma cirurgia ainda que estética, uma determinada atividade física de maior impacto, que risco isso tem, né? Então, as pessoas sempre ponderam qual é o risco físico que existe quando envolve a própria vida, envolve a questão de uma criança, né? Então, os riscos físicos, eles estão sempre presentes. Você vai colocar uma criança na escola, você vai ver se aquela escola é segura, se ela não oferece risco físico para o seu filho, né? Uma creche, e por aí vai. E depois a gente tem os riscos psicológicos, né? O consumidor, ele também pondera aspectos relacionados aos medos que ele possa ter. Então, se você tem medo de avião, se você tem medo de uma determinada coisa, se sente inseguro porque ali o local não é seguro, você vai ter riscos psicológicos envolvidos, né? Ah, eu queria ir naquele grande evento, mas eu tenho medo de ser assaltado, ou eu tenho medo, fobia de uma determinada coisa. Então, são riscos que também envolvem e que muitas vezes impedem a compra de um determinado serviço. O outro risco é o risco social. A gente vive num meio social, né? Onde o que as pessoas pensam a nosso respeito Só um minutinho, deixa eu fazer um confere aqui. Não, está sendo gravado sim. Perdão. Porque geralmente fica a gravação, ele está sendo gravado e sumiu aqui, eu fiquei na dúvida. Bom, a gente fica sempre pensando o que o outro vai pensar da gente. A gente vive num meio social, onde a opinião do outro é importante. Às vezes a opinião do outro que sequer você conhece, mas às vezes a opinião de um outro que é um parente, um marido, um filho, alguém que está próximo a você. Então, óbvio que o meio social onde você está envolvido, ele tem uma influência na sua compra e você sempre vai ter um certo, né, pensando, mas se eu comprar esse serviço, o que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão achar ok se eu for nesse evento, se eu fizer essa viagem? Né? As pessoas, o que elas vão pensar a meu respeito? Então, muitas vezes, as questões sociais, as questões familiares, né, aspectos nesse sentido, eles exercem muita influência. E as pessoas acabam, muitas vezes, fazendo ou não fazendo coisas em função dos outros, do meio social a qual ela pertence. Então, isso também pode ser um risco e um impeditivo para a compra. Além disso, a gente tem os riscos sensoriais. Bom, como vocês sabem, a gente tem 5 sentidos humanos, isso a gente estudou lá na escola, né? Visual, tátil, olfativo, o paladar e o gustativo. Gustativo já falei, então, de novo. Visão, paladar, audição, olfato e tato. Acho que eu tinha esquecido a audição. Bom, então, esses sentidos humanos são os aspectos sensoriais, os estímulos sensoriais. Eles estão presentes no nosso dia a dia, na nossa vida normal, mas ele também é manipulado pelo marketing. Então, o marketing trabalha aquilo que a gente chama de marketing sensorial. O marketing sensorial ele surgiu nos anos 90 e, desde então, ele vem sendo estudado. Ele é, inclusive, uma corrente do neuromarketing, e ele vem sendo adaptado, estudado, para que as empresas consigam adaptar todo o seu layout de loja para que cada um dos sentidos humanos eles funcionem como canais, como estratégias para captar esse cliente. Então, você vai fazer estratégias para atrair a visão do seu cliente, estratégias para atrair o paladar do seu cliente, a audição do seu cliente, o cheiro do seu cliente e o tato. Então, todas essas estratégias elas podem ser trabalhadas nos diferentes tipos de serviços. Por exemplo, a hotelaria ela pode muito trabalhar com o sensorial, porque o consumidor, o cliente, ele quando está num hotel, ele experimenta experiências, e essas experiências elas são complexas, e são, quanto maiores, melhor. Então, se você chega num hotel, entra num quarto do hotel e sente um aroma bom, né, de limpeza, um cheiro agradável, isso já vai trazer a ele sensações e vai diminuir na cabeça dele riscos. Por exemplo, você chega num local e sente cheiros de limpeza, você fala, tá limpo, é higienizado, ó, como é limpo. Às vezes não é. Às vezes só foi lá e colocou um bom arzinho lá, um aroma, tem lá um exalador de aroma, e isso engana. Então,
os sentidos, eles também podem ser trabalhados de forma a aguçar isso, né? A criar necessidades de compra, necessidades não, mas desejos de compra, a criar vontades no consumidor, a despertar emoções no consumidor que ele talvez não sentiria. Então, aromas bem colocados. Ele chega no hotel, então ele tem contato lá com a toalha, é macia, a cama está bem arrumada, então visualmente aquilo atrai ele, porque está tudo arrumadinho, né? Ele toca nas coisas, são agradáveis, não estão sujas, né? Então você entra num estabelecimento, você tem uma música ambiente agradável num restaurante, olha que coisa legal. Nem sempre você vai conseguir trabalhar todos os 5 sentidos ao mesmo tempo. Mas se você conseguir trabalhar alguns desses sentidos, seja no visual, da organização, né, da questão da uniformidade, tem muito a ver com aquelas características que a gente trabalhou na última aula, né, nas últimas aulas, que foi assunto da nossa prova. Quando a gente uniformiza as coisas, está todo mundo uniformizado, está todo o layout arrumadinho, tudo bonito, tudo limpo. Olha, o sensorial ele vai atuar de modo a diminuir os riscos e fazer com que o consumidor se predisponha a comprar mais, a ficar mais satisfeito por aquele serviço que está sendo ofertado. Então, a gente vai ter no nosso consumidor essa predisposição, quando ele percebe que o sensorial está trabalhando ali para que ele fique naquela experiência. Então, você chega num lugar, o lugar é agradável, né? Você não tem um esforço, lembra que a gente falou do esforço do cliente? Um esforço muito grande para estar num lugar, então um lugar quente, um lugar cheio, abafado, que não tem acomodações muito boas. Às vezes um restaurante você senta, a cadeira é desconfortável, você não fica muito tempo, porque é desconfortável estar ali, é calor, é muito barulhento, então as pessoas precisam preparar os seus ambientes de venda para receber esses clientes. Então, se você quer que o seu consumidor coma e saia rápido, tudo bem. Por exemplo, o self-service. O cara passou no self-service, se sentou, você não quer ocupar aquela mesa por muito tempo, porque às vezes você tem um número de mesas que não é tão grande assim. Então, você precisa que esse cliente saia rápido. Então, tudo bem, não vai ter uma cadeira tão estofada para o cara sentar ali e ficar a tarde inteira. Você precisa de fluxo. Mas se você está num restaurante onde o propósito dele, ele ficar tranquilo, para ele comer, pedir uma entrada, pedir o prato principal, pedir sobremesa, ficar lá, tomar um café e consumir cada vez mais, você tem que dar conforto a ele, você tem que ter um clima legal, tem que estar, né, climatizado, a cadeira tem que ser agradável, você tem que ter uma infraestrutura que agrade, talvez uma música ao vivo, alguma coisa assim que, né, um som ambiente tranquilo, que vá fazer com que ele vá consumir. Então, a gente precisa compor um ambiente físico, né, para esse tipo de serviço que seja adequado, que diminua os riscos e que torne essa experiência sensorial do nosso cliente nesse serviço prazerosa. Então, hoje, a gente tem esses estímulos sensoriais. Um bom exemplo que a gente tem disso são as barbearias, né? As barbearias, novas barbearias, elas entraram com um conceito muito sensorial, e te agregar, né? Além de simplesmente ir lá e cortar o cabelo. Então, você tem fliperama, você tem mesa de jogos, sinuca, você tem cerveja, você tem alguns que têm café, você tem serviços agregados para tornar aquela experiência mais interessante. Você tem, por exemplo, lojas que têm cafeterias, que têm lanchonetes, então, lojas de departamento, lojas maiores, supermercados, para tornar isso mais agradável, né? Então, você vai agregando experiências sensoriais, ainda que não sejam experiências grátis, porque nesse caso não são, mas que você consiga dar mais possibilidades para aquele cliente que vai utilizar aquele serviço. Então, pensar o que impede o meu consumidor de vir até aqui? É o fato de eu não ter um playground? É o fato de eu não ter uma área kids? Vou pensar nisso. Então, pensar em que riscos eu tenho, em que impeditivos eu tenho, e que estratégias eu posso criar para que esse cliente fique um período de tempo muito maior, né, no meu estabelecimento, consuma mais, indique clientes. Então, quando eu minimizo riscos, eu trabalho também a maximização do meu faturamento, a minha atração de novos clientes. Tudo isso são estratégias
que eu vou conseguindo adquirir, né, somar ao meu negócio, somadas aquelas outras estratégias das características. Porque muitas daquelas estratégias de características, como eu disse, esforço de clientes, uniformidade, né, intangibilidade, já são estratégias que vão fazer com que o meu consumidor diminua os riscos, se sinta mais confiável, mais confortável em delegar o filho dele a você, ou ir até o seu estabelecimento, e aí, né, a fazer um curso na sua escola de idiomas, a se hospedar no seu hotel, enfim, porque ele consegue visualizar que ali ele vai ter atingidas as expectativas que ele tem, né? E é justamente o item a seguir, que é o componente das expectativas do cliente. Todo cliente, nós, qualquer um, quando compra alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, tem expectativas. Então, você tem expectativas que às vezes são pequenas, às vezes são médias e às vezes são grandes expectativas. E tudo isso tem a ver com o envolvimento emocional que eu faço quando eu compro um serviço ou um produto. Então, muitas vezes eu saio dali com um envolvimento emocional muito grande por aquele serviço, ele é muito representativo para mim. Então, eu tenho expectativas às vezes muito altas. Como, por exemplo, eu vou casar, dá um exemplo, vou fazer um casamento. Com certeza, essa pessoa tem expectativas muito altas a respeito de tudo. Do vestido, do salão, do buffet, do fotógrafo, do DJ, de tudo que for contratado lá. São expectativas emocionais que a gente não consegue nem ponderar, porque são, de fato, muito altas. E é óbvio que ele vai ter expectativas que nem sempre vão estar de acordo com o quanto, por exemplo, ele pode pagar, né? Com quanto esse serviço, de fato, vai custar no final. Porque ele só tem um sonho. Ele tem um sonho na cabeça dele, ele viu numa revista de fotografia, ele viu num vídeo, num casamento, ele viu aqui, viu ali, mas no final ele não sabe exatamente se ele tem verba para isso. Mas ele tem sonhos, ele tem expectativas. E o mercado consumidor ele trabalha com isso. E as empresas, quando assinam contratos de serviços, elas precisam ser muito claras naquilo que aquele contrato de serviço está ofertando, o que envolve e o que não envolve, para que o consumidor e a empresa consigam alinhar essas expectativas, para que o consumidor não tenha uma expectativa lá em cima, sendo que a empresa vai oferecer isso aqui, ou vice-versa, né? Então, é importante que esse mercado consumidor tenha essa noção. Então, eu estou comprando uma lua de mel, um pacote de lua de mel, sei lá onde, e então, Maldivas. O que eu tenho na cabeça sobre Maldivas? Sei lá, aqueles chalés maravilhosos no meio do mar, que saem todos para o mar, e que tem aqueles bangalôs com rede, que você deita lá. E essa é a minha experiência, sei lá, a minha expectativa de Maldivas. É isso que eu faço na cabeça quando eu penso em Maldivas. Eu comprei um pacote de lua de mel em Maldivas, sei lá, por R$ 10.000. Muito provavelmente não vai ser isso que eu vou receber, né? E até estava assistindo vídeos outro dia que as pessoas falam que existe uma outra Maldivas que a gente não conhece, que é uma Maldivas popular, que é uma Maldivas que é de areia, que tem prédios, que não vão sair numa praia muito limpa, que você vai ter que pegar um barco para ir até um local onde tenha, de fato, aquele tipo de transporte, né? A diferença, sei lá, em você se hospedar. Você vem para o Rio de Janeiro, um turista, e às vezes ele não conhece. E ele acha que o Rio de Janeiro inteiro é Copacabana. Isso é muito comum. O Rio de Janeiro inteiro é Copacabana. Aí ele vai e aluga uma hospedagem em Campo Grande. Óbvio que a experiência dele vai ser totalmente diferente do que ele estava pensando. Ele pode ir para Copacabana? Pode. Mas vocês devem ter uma noção da distância, né? Sei lá, de Campo Grande ou de algum ponto da Zona Oeste ou da Zona Norte para Copacabana. Então, isso acontece. Às vezes, a gente só tinha verba para esse valor e não consegue atender realmente. Então, a gente precisa trabalhar, né? O nosso material fala que existe sempre uma zona de tolerância, né? Que é aquilo que você combinou, vai receber, mas se não vier desse jeito, tudo bem, você aceita. Mas a gente precisa trabalhar e alinhar essas características, né?
todo cliente tem um nível de serviço desejado, aquilo que está na cabeça dele lá, né? O nível que ele deseja. Só que nem sempre o que ele deseja é, de fato, aquilo que estava previsto no contrato. Mas, dentro daquilo, a gente tem o quê? Um adequado, que é o mínimo que dá para aceitar. Então, muitas vezes também, há um equívoco por parte da empresa. Você contratou a empresa para fazer um serviço X e ele não chegou nesse nível que estava previsto. Você contratou uma festa e a festa tinha isso, tinha aquilo, o buffet, e na hora não era aquilo. Na hora estava muito aquém daquilo, a qualidade não era tão boa quanto você provou lá no dia do teste, as coisas não estavam tão bonitas na ornamentação quanto deveriam estar. Então, é claro que você tem um previsto, que está escrito em contrato, e você tem um adequado, que é o que dá para ser, porque tudo tem contratempo, a gente sabe que coisas acontecem. Você pode ter uma tempestade no dia, você pode ter uma falta de luz, você pode ter N questões que vão atrapalhar a entrega desse serviço com essa qualidade que estava prevista. Mas às vezes não, às vezes a empresa só falha na entrega do serviço. Ela só não consegue cumprir um prazo, por exemplo, de entrega. Você contrata o serviço de marcenaria e não chega no prazo. Você contrata um pedreiro, uma construtora, e ela não consegue entregar, né, aquilo que era o pretendido e o devido dentro do prazo ou da forma correta, demanda ser refeito. Tudo a gente tem uma zona de tolerância, mas existem questões que às vezes fogem dessa zona de tolerância e às vezes é necessário que o cliente vá até a justiça buscar os seus direitos, porque ele entende que não conseguiu ali ter os resultados que ele esperava, né? Então, quando a gente trabalha com as expectativas do cliente, a gente primeiro precisa deixar muito claro o que está sendo vendido, mas a gente sabe que muitas empresas não fazem isso, ou não fazem isso porque são empresas pequenas, desorganizadas, enfim, ou não fazem isso por má fé, realmente, ou por estratégia de venda, né? Eu acho que eu até falei com vocês, uma amiga minha foi num salão de festas desse bem famoso, e ela foi numa sessão dessas de degustação, que tinha várias mães, para fazer uma festa infantil. E lá mostraram a elas, assim, a festa premium. Eles não iam mostrar uma festa básica, óbvio. Uma festa premium. E aí ela viu aquilo tudo e as pessoas foram falando, etc, etc. Ela experimentou de tudo, viu lá todas as experiências que a festa proporcionava, que o buffet proporcionava, que o salão proporcionava. Vocês já devem ter ido a alguma festa infantil nesses grandes salões, sabe como isso é. Ela ficou encantada, né, com aquela apresentação de venda, e lá eles já te encaminham para a assinatura de um contrato. Então, ela falou quantas pessoas ela queria, a data que ela queria, a data estava disponível, ela marcou o horário, eles falaram as regras, o que incluía, mais ou menos. Enfim, ela assinou o contrato, parcelado a perder de vista, beleza. Aí o cara falou para ela: olha, eu vou enviar para você depois a cópia do contrato, você vai receber em casa, que isso era no final de semana, então ela ia receber no dia último na casa dela. E aí depois ela recebeu o contrato, e aí o agente ligou para ela e falou: olha, você viu o contrato? Ela falou: vi e tal. Ele falou: olha, você estava numa festa que é a festa premium. Aquela festa que eu te vendi é a festa, vamos dizer assim, intermediária. E que tinha aquilo ali. Então, eu queria te explicar para que você não crie uma expectativa em relação à festa premium, porque você comprou uma festa intermediária, vamos dizer assim, não sei exatamente o termo que é. Aí ela falou: mas o que a festa premium tem que essa que eu comprei não tem? Aí ele fez a lista de tudo que é. E aí ela começou a olhar o que era dentro daquela listagem e ela pensou: nossa, previsto é bem pouco, né? Até ela estava brincando comigo que eu acho que eram 4 docinhos por pessoa, uma coisa assim. Aí ela falou assim: 4 docinhos qualquer criança come. Eu não posso fazer uma festa com 4 docinhos por criança. Aí ele falou: não, mas você pode agregar. E aí ela foi agregando. Ela viu lá um telão de LED, que ela ficou encantada com o telão, e na festa só tinha na Premium. Então ela foi colocando. Ela quase pagou o dobro da festa e não comprou a festa Premium.
Comprou uma festa intermediária com upgrade, digamos assim. Porque nem tudo ela achou que valeria a pena. Mas, enfim, óbvio, é um sonho que está envolvido ali, é o aniversário de 1 ano do filho dela, mas é alguma coisa que muitas vezes o consumidor fica frustrado, porque ele queria aquela experiência que ele foi apresentado e não ficou muito claro naquele momento o que cabia e o que não cabia ali dentro daquele valor que estava sendo assinado. Então, isso acontece muitas vezes, com festas de formatura, com eventos de modo geral, onde você contrata um serviço e te apresentam um prêmio e na hora você vai receber um mais intermediário. Então, casamentos, esse setor de eventos, ele sofre com esse tipo de coisa de forma muito recorrente, né? Meio que virou uma estratégia comercial de se fazer dessa forma para depois convencer o cliente a fazer um upgrade de plano ou agregar pequenas coisas. Então, óbvio, o cliente vai ter a zona de tolerância dele. Quando você tem um sonho envolvido, como é um casamento, por exemplo, ou uma festa, algo do tipo, que é único, isso vai fazer com que você, às vezes, desembolse mais dinheiro, né? Mas nem sempre isso é uma realidade. Às vezes você contrata, por exemplo, uma obra, você não tem mais de onde tirar aquele dinheiro além daquilo que foi contratado. Então, a gente tem, de fato, algumas questões que nem sempre terminam bem e acabam caindo na justiça, né? Porque você tem um contrato que previa X coisa num prazo X e esse contrato não foi cumprido. Ele simplesmente não chegou nem no mínimo do mínimo do mínimo. Então, o que dirá o adequado, né? Então, eles acabam indo para a justiça para receber esse direito. Então, é importante que, quando a gente assina um contrato, a gente deixe muito claro. Quando a gente cria materiais promocionais, a gente deixa muito claro do que eu estou falando. Né? Eu vendi uma lua de mel para o cara, R$ 10.000, ele pagou lá um pacote. Que ele saiba que tipo de acomodação ele está indo, que talvez não seja na beira da praia, que talvez não seja, né, sei lá, naqueles bangalôs bonitos que a gente vê por aí, né, nas postagens de Maldivas, que a gente consiga entender que isso não necessariamente é dessa forma. Então, que a gente deixe isso muito claro em contrato, né? Para evitar problemas. O marketing também é comunicação, mas não é enganação, como muita gente pensa. Ah, marketing é propaganda enganosa. Não, a gente tem que trabalhar de uma maneira correta. Você sempre vai ter um mercado consumidor para aquele tipo de produto que você tem para vender. Você sempre vai ter um hóspede para aquela hospedagem que não necessariamente é na beira da praia. Você sempre vai ter um hóspede que vai ser focado naquele nicho que você está, naquele restaurante que você tem, naquela lanchonete que você desenvolveu. Você sempre vai ter mercado consumidor, mas você precisa focar corretamente nesse público-alvo e deixar muito claro o que você está vendendo. Aí eu estou vendendo um kit festa, né? Esses kits festas de aniversário. Tem X, Y, Z, a coxinha tamanho X, o bolo é de X tamanho, pesa tanto, né? Então, funciona dessa forma. Eu até estava vendo um outro dia que uma moça estava vendendo um bolo e ela foi reclamar nas redes sociais. Ela era uma confeiteira. E ela vende o bolo por quilo. Né? Ela vende o bolo por quilo. E ela vendeu um bolo para uma cliente X qualquer, e o bolo tinha o peso X, era 2 quilos de bolo. Só que o bolo que a cliente pediu a ela era um bolo, meia lua, né? Que é um tipo de bolo que parece que está na moda. Eu acho que era um arco-íris que ela ia fazer, alguma coisa assim. Então, ela vendeu aquele meio bolo, aquele bolo por de 2 quilos por um determinado valor. Quando a mulher foi receber o bolo, né, ela foi entregar o bolo para a cliente ficou revoltada, porque queria que ela desse de cortesia a outra metade do bolo. Então, você pensa um bolo redondo, que ela cortou, e ela só fez aquela metade. Aquela outra massa, ela certamente deve ter desprezado, porque o bolo era num formato de meia-lua, como se fosse um arco-íris. E ela falou: não, eu não vou te dar o bolo. Ela falou assim: mas eu comprei um bolo, você só está me entregando metade do bolo. Então você tem que me dar um desconto ou me fazer um outro bolo, porque aqui é só a metade do bolo. Ela falou: mas você comprou um bolo de meia-lua que tinha esse formato, foi explicado para você. Enfim.
E a cliente não entendeu, porque na cabeça dela, ela não tinha oferecido tudo aquilo que ela tinha comprado. Tanto que ela tinha comprado um bolo decorado, sei lá, acho que era arco-íris, de 2 quilos, e foi o que foi entregue a ela, né? Então, por exemplo, aqueles bolos esculpidos, sobra realmente muito material, mas não necessariamente ela precisa entregar o que sobrou, até porque ela vendeu o serviço final. Então, muitas vezes, a gente tem essas pequenas picuinhas, discordâncias, coisas que não ficam muito claras, porque às vezes não há nenhum contrato, né? A grande maioria desses serviços no nosso dia a dia são combinados assim. Oh, faz um bolo aí, vou aí pegar. Não tem contrato, não tem nada que ficou por escrito. Então, óbvio que é um campo muito aberto para que você tenha muitas discordâncias e muitas brigas depois na justiça, porque isso sempre pode acontecer. Bom, a gente continuando essa parte também das expectativas, né? A experiência do consumidor vai se dar em cima também dessas expectativas, né? O que ele vai gerar de satisfação e insatisfação, a avaliação que ele vai gerar a respeito disso, tem a ver também com o quanto de expectativas ele traz. Se ele tinha uma expectativa muito alta e ele não conseguiu, na hora do prestador de serviço, traduzir isso numa realidade, para aquilo que ele estava podendo comprar ou aquilo que a empresa estava podendo fornecer a ele, dentro daquilo que ele pagou em contrato ou sem contrato, enfim, a gente vai ter uma avaliação que a gente chama de momentos de verdade. Em marketing de serviço, a gente fala muito sobre isso, momentos de verdade. O momento da verdade é o momento onde você forma a sua ideia a respeito daquele serviço. E ela vai ser em momentos diferentes. Por exemplo, você pode formar um momento de verdade à medida que você chega na porta do estabelecimento. Você botou o pé, olhou, você já pode criar a sua avaliação. Você fala, caí numa fria, fui numa furada. Quantas vezes você vai num restaurante que algum amigo te chama, você pisa, você fala, não vai dar bom, não vai ser bom. Ali você já se predispôs a avaliar negativamente aquele estabelecimento. Quem nunca? Né? Chegou ali, olhou, falou, isso aqui não vai dar bom. E não vai dar mesmo, porque se o consumidor já entrou ali com a cabeça fechada para toda comida aqui vai ser ruim, tudo aqui vai ser péssimo, vai ser péssimo, ainda que seja servido um banquete para ele. Então, óbvio que aquela história da primeira experiência, né, da primeira impressão é a que fica, é muito real. Ela é um momento da verdade muito claro. Você chegou, sentou, de repente o garçom já não te atendeu muito bem. Você olhou para o prato, não estava muito, você achou que não estava muito limpo, é meio velho, estava meio arranhado. Você olhou, o copo estava meio embaçado. Sei lá, você olhou coisas e falou. Isso vai criando esses momentos de verdade, que são esses momentos que você vai ter de avaliação dentro do encontro de serviços, que é um termo também que a gente utiliza. Então, assim, o encontro de serviço é o tempo que você está convivendo com o serviço. Então, no restaurante é o momento que você botou o pé para dentro, entrou, você já está ali no encontro de serviço. É o momento que você colocou o seu carro na oficina, né? Então, você tem esses encontros de serviço e essas avaliações elas vão ser no tempo todo. Se uma pessoa, de repente, não te atendeu tão bem, isso já vai pontuando, né? No hotel, você fez o check-in, de repente sentiu que não foi muito bem atendido pela recepcionista, isso já vai pontuando. Ah, ninguém carregou tua mala, ninguém te ajudou, sei lá, né? Eu acho que cada vez menos os hotéis têm esse serviço, né? De carregar ou de ter um carrinho para você carregar uma mala, uma coisa desse tipo, isso é muito complicado. Então, isso tudo vai somando. Pode ser que o hotel seja muito legal, que a cama seja muito confortável, que o quarto seja muito ok. Mas essas primeiras impressões podem ser complicadas. Um manobrista que você, sei lá, não sentiu confiança, que falou alguma coisa que você não gostou, enfim, são coisas que vão se somando dentro desse encontro de serviço, que é o tempo que o serviço dura. E é importante que esse consumidor tenha sempre boas experiências em todos esses momentos de verdade, porque senão ele já vai predisposto a avaliar negativamente. Ele já não gostou do hotel, já não gostou da localização, o manobrista não tratou ele muito bem, chegou lá, ninguém se ajudou a ele a carregar as malas, ele não tinha carrinho, a recepcionista deixou ele esperando muito tempo.
Tudo isso foi se somando, tá? Ele foi para o quarto. Pode ser que o quarto seja maravilhoso, a vista seja linda, tá? Mas aquilo já ficou aquele resquício, já ficou aquele, entre aspas, ranço, né? Então, a hora da verdade é toda vez que eu tenho um contato direto com o serviço. Pode ser que no final seja tudo muito legal. Você pode ter ido naquele restaurante que você não gostou à primeira vista, mas na hora que serviu a comida estava maravilhosa, o preço era muito bom. Aí pode ser que isso se reverta, ou não. Você já estava tão desanimado, tão chateado, decepcionado, né? Que você nem vai conseguir experimentar aquela comida e sentir que ela era de fato boa. Então, isso muitas vezes acontece. E o consumidor, às vezes, ele acaba criando essas situações. Então, quando eu vou fazer uma avaliação desse serviço, que é aquilo que a gente chama de incidente crítico, e o incidente crítico ele pode ser tanto positivo quanto negativo, eu vou ponderar isso tudo. E aí eu vou tirar uma média. Talvez a comida muito boa sobreponha tudo, mas talvez não. Talvez não tenha, de fato, muitas coisas muito boas que tenham se sobreposto a coisas que foram ruins. Então, a gente vai pensar, sim, e vai, de repente, dar uma avaliação negativa para aquele estabelecimento, para aquele serviço, para aquele hotel. Então, é importante que o consumidor seja encantado, bem recebido em todas as etapas que compõem o serviço. Não adianta só a tua comida ser boa, né? Tem um programa que passa na televisão que não sei se é Restaurante do Terror, alguma coisa assim. Tem um nos Estados Unidos e tem uma versão no Brasil que é o Jacan que faz. E ele sempre vai lá salvar restaurantes falidos. E os caras chegam lá, o restaurante é uma confusão, funcionário brigando, mesas desorganizadas, comida de repente não muito boa, demora na entrega, tudo que vocês possam pensar de um restaurante com problemas. E aí o cara vira para ele e fala: não, mas a minha comida é maravilhosa, a minha comida tem sabor, isso que importa. Será? Você vai chegar num lugar que não está limpo, que demora, que o preço é ruim, que o atendimento é ruim, e aí porque a comida é maravilhosa? Só se o cara for o próprio Jacan, que você até se dispõe para comer a comida dele e passar por algum sacrifício. Mas, de modo geral, não adianta você falar: minha comida é maravilhosa, você me deu uma oportunidade, mas e o resto? E a higiene, a organização, né? Todos esses fatores que compõem uma avaliação, quando você vai fazer uma análise de todos esses incidentes críticos, você acaba muitas vezes não dando nem oportunidade, porque o que mostra lá nesses restaurantes é que o pessoal vai embora, nem espera a comida, porque demora muito, porque ninguém vem tirar teu pedido, né? Quem nunca passou por isso? Então não adianta a comida ser maravilhosa e no final nunca é, né? Porque é sempre uma comida que já está vencida, que é velha, que é requentada, então nem é. Porque se é tudo desorganizado, a probabilidade da qualidade da comida ser muito boa é muito pequena, né? Então, em serviço, a gente tem que trabalhar também com padronização, com norma, com regra, com uniformização, como a gente falou aqui, né? Para que essa experiência ela seja prazerosa para o cliente o tempo inteiro, desde a hora que ele, sei lá, estaciona até a hora que ele vai embora. Então, ela tem que ser prazerosa no completo, porque não tem como você falar: isso era bom, mas isso é ruim, isso era bom, isso é ruim, e aí? Você vai fazer média no final para ver qual é a nota? Não. A gente está aqui para criar expectativas boas, né? Para criar experiências positivas de serviço. Então, nesse sentido, essas experiências somadas, elas têm que ir se somando positivamente, não negativamente. Então, a gente tem um foco que é no consumidor, mas, acima de tudo, um foco na qualidade do serviço, né? Em oferecer um serviço agradável, qualitativo, organizado, para que isso encante o cliente. Então, quando a gente trabalha o marketing de serviços, a gente muitas vezes, como eu falei, a gente está trabalhando a qualidade do serviço, a organização do serviço, porque não adianta só divulgar, fazer lá um panfleto bonito, fazer um comercial bonito, dizendo: venha para o meu restaurante, chega lá, é o restaurante do terror, é o Hell's Kitchen, acho que não sei se é Hell's Kitchen, acho que Hell's Kitchen é outro programa, mas é um restaurante tenebroso, horrível, que ninguém quer comer, SOS, né? Então, tipo assim, faz sentido, né? Então, quando a gente trabalha marketing de serviço, a gente primeiro constrói o serviço com qualidade, visando a satisfação do nosso consumidor,
para, então, divulgar um serviço que seja, de fato, qualitativo e que venha a suprir essas expectativas que esse consumidor tem, diminuir todos os medos e riscos que ele possa ter na compra desse serviço. Na próxima aula, que eu não sei se vai ser presencial ou não, porque eu também não sei como é que está a situação de seropédica, né? Falaram aí que estourou a tradutora, sei lá, então não sei como é que vai ficar, mas a gente vai se falando. Na próxima aula, a gente vai entrar na unidade 4, que é a parte da qualidade de serviço propriamente dita, que é a unidade 4, tá certo? Vocês ficaram com dúvidas nessa aula? Não vou entender o silêncio como não, né? Eu vou subir essa aula para o YouTube, se tudo der certo aqui na gravação, porque hoje o aplicativo aqui do Teams da universidade está com problema, talvez possa ter muita gente usando. Então, hoje eu já tive alguns probleminhas aí em subir a aula, mas espero que essa não tenha problema. E não tendo problemas, eu vou disponibilizá-la no YouTube para vocês, tá certo? Beijo grande para vocês, foi um prazer tê-los aqui comigo. Até mais, gente. Tchau, tchau, professora. Tchau, professora. Boa noite. Tchau. Obrigada, professora. Boa noite.